E aí, pessoal, vamos dar continuidade falando aí da estrutura dos solos finos. A gente viu na aula passada, né, que os solos granulares têm estruturas bem mais simplificadas, né, que a gente avalia pela compacidade relativa, então ou vou ter uma estrutura mais fofa ou uma estrutura mais compacta de acordo com a proximidade dos grãos. Aqui no caso dos solos finos, por causa das forças de superfície, né, que acontecem, os arranjos estruturais são bem mais elaborados. Então, quando duas partículas de argila elas estão muito próximas, por causa das cargas, né, que já existem na nossa placa, né, na nossa lamela, vão acontecer forças de atração e de repulsão. As forças de repulsão, elas vão ser por causa das cargas líquidas negativas, que elas já possuem, então nessa face, né, que vocês estão vendo aí na imagem, aqui ao lado, né, na face superior e na face inferior, cargas já negativas, e nas extremidades, as cargas positivas, beleza? Então, as forças de repulsão por causa dessas cargas líquidas negativas, e as forças de atração são por causa das ligações ou forças de Van der Waals e as ligações secundárias, né, que vão atrair materiais adjacentes. E aí, por causa dessa combinação, né, de forças atrativas, repulsivas, a gente vai ter estruturas distintas. Então, temos a estrutura dispersa e a estrutura floculada. Beleza? A estrutura dispersa, ela acontece quando a gente tem altos teores de umidade, que vai aumentar, né, a repulsão entre as partículas, e essas partículas, por causa dessa repulsão, elas vão se orientar de forma mais paralelizada, mais horizontalizada, tomando essa estruturinha aí de plaquinhas, né, de lamelas bem certinhas. Já a estrutura floculada acontece quando eu tenho teores de umidade mais baixos. E aí, a atração face-aresta, ela não é vencida. Então, eu acabo tendo a formação dos grumos, né? O solo seco, aqueles torrões. À medida que eu vou colocando água, eu vou desfazendo, né, esses torrões, e as partículas, quanto mais água eu coloco, mais essas partículas vai aumentar, né, o campo repulsivo dessas partículas. Isso vai ficar mais claro quando a gente conversar sobre o processo de compactação. Quando a gente falar sobre compactação normal, por exemplo, a curva Proctor, lá a gente vai ter nitidamente a diferenciação dessas duas estruturas, beleza? Mas antes disso, vamos entender o que são, né, essas partículas de argila, quais são as peculiaridades dela e o que interfere aí nesses arranjos. Bom, as argilas, elas são constituídas de partículas lamelares de mica e argilominerais. Os argilominerais são basicamente silicatos hidratados aí de alumínio, magnésio e ferro, que vão se formar a partir de associação das unidades básicas. E essas associações vão originalizar aí as lamelas que vão se unindo para formar as nossas placas. As unidades básicas são a tetraédrica de sílica, SuO2, e o octaedro de alumina, AlOH3. Beleza? Bom, as partículas de argila, como a gente viu no slide passado, ela tem uma superfície ali negativa, né? Já de cargas elétricas negativas. E a intensidade dessas cargas vai depender principalmente das suas características mineralógicas. E as atividades físicas e químicas decorrentes dessa carga superficial, elas fazem parte da atividade superficial da partícula. Então, outra propriedade importante, né, das partículas de argila é a sua elevada superfície específica. Isso quer dizer que a relação entre a sua área superficial e a massa é muito grande. Então, isso mostra pra gente que, no caso das lamelas, né, de argila, que quase toda a sua massa, ela fica próxima à superfície. E aí, quanto menor o diâmetro dessas lamelas, maior vai ser a superfície específica. E essa característica, né, da superfície específica, ela é responsável pela interação das partículas com os íons que estão existentes tanto na água, que está presente nos vazios, como também, né, ao entorno, quando esse material está na natureza. E como consequência, pela estrutura ou arranjo das partículas, a gente vai alterar a permeabilidade e também a plasticidade. Beleza?
Então hoje a gente vai falar sobre 3 argilominerais que são caulinita, ilita e monte-morilonita. Mas claro que tem outros, ok? Bom, a caulinita ela é formada por lamelas, né? Com intercalação do octaédrico de alumina com a tetraédrica de sílica. Então, uma octaédrica de alumina mais uma tetraédrica de sílica formam uma placa, beleza? Como está mostrando aí na imagem. Quando a gente dá um zoom no microscópio, a gente consegue ver bem essa laminação, essa formação, né, das escamas, das placas, das lamelas. Como a próxima lamela vai ter uma ligação entre uma sílica e uma alumina, a gente acaba tendo um mineral bem estável que não permite a penetração de molécula de água entre elas. Então esse material ele não vai sofrer um inchamento e uma contração pronunciada quando a gente altera o teor de umidade, quando a gente altera a quantidade de água que tem ali presente, beleza? A monte-morilonita já é formada por uma octaédrica de alumina entre 2 tetraédricas de sílica para formar uma placa. Então, para ligar a próxima placa, eu vou ter uma ligação de sílica com sílica. E aí essa ligação é bem frágil, que é facilmente quebrada com a introdução de molécula de água. E quando a molécula de água entra ali nesse espacinho, acaba causando uma expansão, quando eu aumento o teor de umidade, quando eu tiro essa água, uma contração muito pronunciada. Aqui tem as partículas, né, de monte-morilonita quando a gente dá um zoom no microscópio, e um exemplo da monte-morilonita é a bentonita ou lama bentonítica, que ela é altamente plástica e expansiva. A gente usa aí na construção de paredes de diafragma, na estabilização das escavações e também no selamento de pesômetros, dentre outras aplicações. Às vezes em furos de sondagem, né, para estabilizar as paredes do furo, é usual a aplicação dessa bentonita. Porque o que acontece? Quando a gente coloca no furo e ela fica lá paradinha, a gente não está mexendo com ela, ela fica como se fosse um sólido, né? Dando suporte às paredes daquela escavação. À medida que a gente põe um movimento ali, né, um torque, seja ele de uma hélice, que precisa continuar perfurando, ou o avanço, né, de alguma sondagem, a hora que eu mexo, ela se comporta como um fluido. A hora que eu paro, sólido, segura a parede, a hora que eu mexo, se comporta como um fluido. Então ela é muito utilizada por causa dessa propriedade, beleza? Então esse argila mineral, a monte-morilonita, ela, por ter essa ligação frágil, só recapitulando, né? Ela vai expandir demais e contrair demais, ok? E o terceiro argila mineral é a ilita, que tem a estrutura bem semelhante à monte-morilonita, só que com a diferença de que entre as moléculas de sílica, né, vai entrar os íons de potássio, que geram solos um pouco mais estáveis, né, quando a gente compara ali com a monte-morilonita. A imagem dela no microscópio e solos que contêm esse argila mineral têm comportamento estável, não apresentando expansão nem contração elevada. Se a gente fizer uma comparação entre esses 3 tipos, a caulinita seria mais tranquila dentre elas, que não expande, não contrai, a ilita, a mediana, que contrai um pouco, expande um pouco, e a monte-morilonita, que contrai muito e expande muito. Okay? Entender a presença desses argilominerais, a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, que é importantíssimo para entender o comportamento dos solos, ok? Aqui primeiro a gente está criando uma base, né, entendendo ali os conceitos, para a gente chegar ali depois nas aplicações. Bom, o comportamento das argilas seria um pouquinho menos complexo se não acontecesse imperfeições na sua composição mineralógica. Então é muito comum um átomo de alumínio, por exemplo, substituir um átomo de silício na estrutura tetraédrica, ou na octaédrica a alumina ser substituída por magnésio. Essas substituições, né, essas mudanças, elas não alteram a estrutura do nosso átomo, mas as partículas elas ficam com uma carga negativa maior ou menor, dependendo, né, de qual átomo é.
Então, aí para a gente neutralizar as cargas negativas, tem os cátions livres presentes no solo, seja um Ca++ ou um Na+, e esses cátions, eles atraem as camadas com uma força relativamente pequena que não impede a entrada de água e a liberdade de movimento entre as placas. E a liberdade de movimento entre as placas, né, entre as camadas, explica a capacidade de absorção, né, de certas argilas, a sua expansão quando umedecidas e a sua contração quando secas, além também da sua plasticidade, né, que é deslizar uma lamela ali sobre a outra. Então, o tipo de cátion presente na argila vai condicionar o seu comportamento. Daí a diversidade, né, de comportamento de argilas que dificulta correlacionar por meio de índices físicos. Então, em resumo, é preciso que a gente compreenda, né, que a presença do argilo mineral em um agregado de solo, ele influencia muito nas propriedades de engenharia. E quando a umidade está presente, o comportamento ele vai ser bastante alterado. E à medida que a porcentagem de conteúdo, né, de mineral de argila aumenta, mais impacto eu vou ter nesse comportamento, ok? Bom, um solo argiloso, ele contém, além dos argilominerais, uma variedade de outros minerais ali dentro, que são denominados minerais não argílicos, que é, por exemplo, o quartzo, os feldspatos e as calcitas. A mica é um tipo de argilo mineral, mas ele, como não tem um comportamento peculiar, né, semelhante ali a montmorillonita, caulinita e ilita, eu deixei ele aqui junto com os componentes não argílicos, beleza? E aí, com relação à textura desses minerais não argílicos, o que acontece? Eles vão acontecer no ambiente em tamanhos de diâmetro, né, de partícula, do tamanho de argilas. Vocês lembram que eu mostrei para vocês as escalas granulométricas da BNT? Que ela diz para a gente que as partículas de argila são diâmetros menores do que 0,002 milímetros. E aí eu posso ter quartzos tão pequenininhos que seriam enquadrados como fração argila, mas não necessariamente é um argilo mineral, beleza? É um componente não argílico. E aí, se essa porcentagem de minerais não argílicos, né, for superior a 25%, a influência que eles vão exercer sobre o material como um todo vai ser de inibir esses comportamentos dos argilominerais, beleza? Então, quanto mais minerais não argílicos, mais eu vou inibindo o comportamento de expansão ou contração, né, acentuada que os argilominerais eles fornecem aos solos em que eles estão presentes, beleza? Bom, a estrutura, né, das argilas, o comportamento das argilas seria tranquilo se eu tivesse só até aí, né? Eu já falei sobre os argilominerais, as imperfeições mineralógicas que podem conferir outros comportamentos, né? Os componentes não argílicos e tem um pequeno detalhe importantíssimo, que é a presença da água, né? Como que a água interfere ali dentro. Então, a gente precisa entender que tipo de água é. Então, trouxe aqui uma conceituação primeiro, para depois a gente ir levando, né, para as aplicações. Então, no lado esquerdo, a gente tem um perfil onde temos um nível d'água numa certa altura e o material acima desse nível d'água também. E um pouco mais à direita, a gente está dando zoom numa partícula de argila para entender o que a água está envolvendo aquela partícula. Então, a gente vai começar falando da água adesiva ou da água adsorvida. Beleza? No lado esquerdo, a gente está vendo a água adesiva lá no topo, né, do nosso perfil, circundando aí as nossas partículas de argila. Enquanto que na imagem da direita é a primeira camada de água depois do grão de argila. Então, essa água é aquela película de água que envolve e adere fortemente à parte sólida. Então, por causa das ligações físico-químicas, né, a superfície negativa da minha partícula de argila vem a água ali positiva, elas se aderem fortemente, beleza?
A água livre, que está abaixo do nível d'água, ela é diferente dessa água dissolvida ou água adesiva porque ela tem movimento, beleza? Então ela preenche todos os vazios, então ela acontece abaixo do nível d'água e consegue transitar por entre o material, beleza? Temos também a água higroscópica, somente no zoom, né, na partícula, que é a água que fica quando o nosso material ele entra em equilíbrio com a umidade ambiente. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um ensaio de granulometria, a gente pega o material, destorroa ele todo numa bacia, deixa ele secar ao ar e depois a gente determina o teor de umidade higroscópico desse material, que é o teor de umidade quando ele entra em equilíbrio com a temperatura ambiente. Beleza? E por fim, a água capilar, que é aquela água que sobe ali, né, nos interstícios, né, nos nossos vazios, nos interstícios capilares, além da superfície de água livre, ou seja, ela acontece acima do nível d'água. Quando a gente falar sobre os solos parcialmente saturados, ali a gente volta mais, e das tensões, né, aplicadas aos solos, a gente volta falando dessa capilaridade, beleza? Bom, então vocês estão percebendo que o grão de argila é envolto aí por essa água adesiva, certo? E quando eu tenho um grão de argila com água adesiva em volta e um outro grão de argila com água adesiva e eles se encontram, o que eu vou ter? Uma grande atração entre essas duas partículas. Um exemplo simples e bobo disso é quando um copo de vidro entra dentro de um outro copo de vidro com um filete de água entre eles. A gente tenta puxar, tenta soltar um do outro e tem que colocar uma força muito grande, né? A única forma da gente soltar, rodar um copo sobre o outro, que aí a gente vai aplicar um esforço cisalhante, né? E a água não resiste a cisalhamento, e aí eu vou conseguir soltar um copo do outro. Esse fenômeno é o que a gente chama de coesão verdadeira, né? Ela acontece aí nos solos finos, porque a água é fortemente aderida às partículas por causa das ligações físico-químicas, ok? É muito comum a gente considerar essa parcela de coesão, né, na hora de definir os parâmetros de resistência do material, mas é importante a gente ter em mente que eles tendem a diminuir e chega até a anular, né, dependendo do tempo que esse material ele permanece exposto ao tempo e às intempéries, ok? Nos solos granulares, a gente tem a coesão aparente, que é quando sobra, né, um certo teor de umidade, né, uma certa água, que confere a esses grãos uma atração forte também. Um exemplo fácil da gente visualizar é a areia de praia. Quando a gente pega aquela areia totalmente saturada e tenta moldar qualquer coisa, não dá certo, né? Ela parece um fluido. Mas com certo teor de umidade, uma certa quantidade de água, a gente consegue moldar o castelinho de areia. Se esse castelinho de areia, ele fica lá, né, exposto ao tempo, aquela água, ela vai saindo, né, do nosso material, seja por percolação ali, né, ou por evaporação, e aí esse castelo ele começa a desfazer também, ou seja, foi perdendo, né, a coesão, porque a água ela não adere fortemente às partículas granulares, apenas as partículas lamelares por causa da carga negativa líquida, né, que a gente tem na superfície específica desses materiais. Com o aumento do teor de umidade, além, né, dessa água dissolvida que a gente tem em volta dessa lamela, né, de argila, a gente vai ter a formação da camada dupla, que é uma água além da água dissolvida, que também vai estar fortemente aderida. Então, a camada dupla é a camada em torno, né, das partículas, no qual as moléculas de água estão atraídas a íons do solo e ambos à superfície dessa partícula. A característica dessa camada dupla vai depender muito da valência dos íons, né, que estão presentes ali naquela água, da concentração eletrolítica, da temperatura e da constante dielétrica do meio, beleza?
E aí, por causa das forças eletroquímicas, as primeiras camadas, né, de molécula de água em torno das partículas de solo estão fortemente aderidas. Nessas condições, eu tô muito distante do comportamento de água livre, que até em algumas literaturas adquire o nome de água sólida, porque a água está ali paradinha, estacionada, porque ela está presa, né, pelas ligações. E aí o contato entre as partículas pode ser feito pelas moléculas de água, por elas aderidas, e aí as nossas deformações, né, começam a acontecer. E às vezes a resistência desses materiais, dependendo do teor de umidade, também vão ser prejudicadas quando forem solicitadas ali a forças externas. Beleza? Se não fosse só isso, né, não estaria bom. A gente viu o sistema solo e água, mas a gente pode ter o cenário também de sistema solo, água e ar, que é quando a gente tem materiais parcialmente saturados, que ainda uma parte, né, dos nossos vazios não estão preenchidos com água. As moléculas de água, no contato com o ar, elas vão se orientar por causa das pressões diferentes. A pressão que sobra, né? Deixa eu colocar a imagem aqui. A pressão que sobra, a pressão na água que sobra, né, no contato entre os grãos, ela é menor do que a pressão atmosférica. Então, acaba adquirindo uma concavidade voltada aí para cima, por causa da diferença dessas pressões. A diferença dessas pressões é o que a gente chama de tensão de sucção. E essa tensão de sucção, né, essa tensão superficial também, ela tende a aproximar as partículas, fazer um esforço de tração ali, aproximando as nossas partículas. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas mais adiante aqui no curso, a gente vai ver como que a tensão de sucção influencia, né, lá no comportamento dos solos não saturados. Beleza? A partir da estrutura inicial, né, de um solo argiloso, fatores como alteração de pressão, tempo, mudanças ambientais, amolgamento, levam à formação de uma estrutura final. Então, por isso que eu achei importante, né, trazer alguns conceitos para vocês. Isso quer dizer que, aplicando uma pressão, eu posso trocar de estrutura floculada para uma estrutura dispersa. Ok? Então, algumas propriedades das argilas que são afetadas por essa mudança de estrutura é a sensibilidade ou sensitividade, dependendo da literatura que a gente acompanha, tisotropia, atividade coloidal e índice de consistência. A gente vai dar uma olhadinha rapidinha no que são, né, esses termos, mas depois, quando a gente falar sobre os ensaios de caracterização, como por exemplo os limites de Attenberg, a gente volta revendo alguns conceitos, como por exemplo o índice de consistência, beleza? Então, a sensibilidade, ela mede para a gente a influência da estrutura na resistência ao cisalhamento. E ela é dada, né, pela relação entre a resistência no estado indeformado pela resistência no estado amolgado. Quando a gente usa a palavra amolgado, quer dizer que a gente destruiu a estrutura original daquele material, né? Que a gente remoldou aquele material, beleza? E aí, dependendo do valor dado por essa relação, a gente classifica entre os menores valores, são argilas insensitivas, né? O menor valor que a gente vai poder ter é 1, que é quando a resistência no estado indeformado é igual à resistência no estado amolgado, ou maior do que 8, quando a gente tem as argilas ultrassensitivas ou quick clays, ok? Tem um artigo muito interessante lá que aconteceu na Noruega, em Rissa, que uma pequena obra em um silo foi suficiente para desencadear uma ruptura progressiva gigantesca, porque as argilas eram muito sensitivas. E uma foi amolgada, a resistência caiu demais, e essa queda de resistência de uma área foi suficiente para desencadear diversas outras rupturas. É bem interessante. Então, a sensibilidade ou sensitividade indica que se a argila vier a sofrer uma ruptura, sua resistência após essa ocorrência será menor.
E essa argila que foi amolgada, se deixada ali em repouso, ela pode voltar a ganhar resistência próxima, né, ao estado indeformado, mas dificilmente ela atinge aí a resistência do estado original. E falando nessa volta, né, da resistência, temos a propriedade de tissotropia, que mede exatamente isso. Ela mede, então, após o nosso material ter a sua estrutura molecular destruída, seja ali por um processo de amassamento, quando eu deixo em repouso, esse material tende a recuperar a resistência coesiva. Então, o que o gráfico mostra para a gente? Estou relacionando resistência ao cisalhamento com tempo. Começamos com uma amostra intacta, ela tem um certo valor de resistência. Remoldei essa amostra, deixei ela em repouso. Os materiais puramente tissotrópicos vão recuperar toda a sua resistência, enquanto que materiais parcialmente tissotrópicos, como o próprio nome já diz, né, recuperam apenas parcialmente. Ok? Outra propriedade importante é a atividade coloidal, que ela avalia a capacidade do solo de reter água e está muito relacionado à propriedade ali de inchamento, né, quando eu coloco água, e retração quando eu tiro água, ou seja, né, está relacionado com as variações de umidade que o nosso material ele pode apresentar. O comportamento, né, do solo com a mudança do teor de água é influenciado pelos nossos minerais argilosos ou os argilominerais. Então, para a gente identificar, né, essa atividade coloidal, a gente vai utilizar a relação de índice de plasticidade dividido pela porcentagem de passantes, né, de partículas com diâmetros inferiores a 0,002 milímetros, ok? Índice de plasticidade, a gente não falou ainda, mas ele advém, né, dos limites de Attenberg ou os limites, né, de consistência, que é o limite de liquidez e o limite de plasticidade. A diferença, né, entre esse limite de liquidez e o limite de plasticidade é o nosso índice de plasticidade. Logo após essa aula, a gente já vai falar sobre esses ensaios, ok? Então, com essa equação, eu consigo classificar para valores, né, menores do que 0,75, é uma argila inativa, que não expande nem contrai, que seria o caso das caolinitas, ou maior do que 1,25, eu já tenho uma argila ativa, né, que seria ali as montemodilonitas, que quando eu coloco água, expandem, quando eu tiro água, elas contraem consideravelmente. Outra propriedade importante é o índice de consistência, que vai comparar teores de umidade, né, que são os nossos limites ali de consistência, o LL e o LP, que acabamos de falar, e o teor de umidade natural, que é o teor de umidade que o material está lá em campo. E dessa relação, a gente consegue classificar o material quanto à sua consistência em mole, rija, mole, média, rija e dura, ok? A gente vai voltar aqui nesse índice de consistência após a gente falar sobre os limites de Attenberg. E outra propriedade importantíssima é a plasticidade, né? Já que os solos finos, eles têm pequenas dimensões, né? E aí a sua relação entre área superficial e volume, né, é bem grande. E aí os grãos, eles ficam ligados entre si pela ação da água, por forças capilares, que emprestam ali uma resistência aos esforços externos, que a gente denominou isso como coesão verdadeira, né, quando a gente trata de solos finos, e coesão aparente quando a gente trata aí dos solos granulares. Por isso que os solos finos, eles são chamados de solos coesivos. E por causa da forma desses grãos, né, que tem uma forma lamelar, ou de placas, ou de escamas, essas escamas ou placas podem deslizar umas sobre as outras. E aí, quando eu tenho água envolvida, essa água vai servir como um lubrificante natural entre as partículas, que vai permitir essa movimentação quando eu aplico uma força externa. Então, o teor de umidade influi também nas distâncias relativas entre as superfícies das partículas, alterando ali a força de atração ou repulsão, né, entre elas. Então, a plasticidade
ela pode ser resumida com a propriedade que certos solos têm de serem moldados, ou seja, deformações bem rápidas, sem que a gente tenha uma variação de volume ou ruptura. E eles mantêm aquela forma que foi dada a ele, beleza? Importante falar, né, que a plasticidade está associada com a argila mineral, que deu origem, né, a esse material. Então, vão ter materiais com coesão, com valores de coesões mais altas, outros mais baixos, mesmo sendo solos coesivos, ok? Então, o que determina, né, o comportamento do solo argiloso quanto à resistência, permeabilidade e compressibilidade? Quando a gente falou dos solos granulares, ficou claro, né, que a estrutura poderia ser só compacta ou fofa. E isso a gente já conseguia definir como que seria a resistência, como seria a permeabilidade e como seria a compressibilidade. Aqui, nos solos finos, o que controlam essas características é a mineralogia, porque vocês viram que é muito variável, né? Eu tenho lá minhas unidades básicas, mas essas unidades básicas podem sofrer alteração sem que mude a estrutura do átomo, né? Só trocando ali, por exemplo, um silício por um magnésio, uma alumínio por um magnésio. E esses materiais adquirem comportamentos diferentes, principalmente quando tem a água envolvida. Então, o que determina o comportamento do solo argiloso é a sua característica mineralógica, que vai controlar tamanho de grãos, forma, propriedade da superfície das suas partículas, argilo mineral e etc. Beleza? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente volta falando dos ensaios de laboratório, né? Que são dos limites de Attenberg, né? O limite de liquidez, limite de plasticidade e o IP. Aí vai ficar mais claro a aplicação dessas equações que eu mostrei para vocês. E a gente fala também já sobre granulometria, ok? Vejo vocês na próxima aula. Até breve.